A paz do Senhor, irmãos, amém? Você que também está acompanhando aí pela live, a paz do Senhor Jesus. Nós nessa noite vamos falar um pouquinho a palavra do Senhor. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo. Nós estamos estudando o livro do Êxodo, numa sequência abençoada aqui com o pastor Gideon Júnior. Nós estamos no capítulo de número 20, estudando acerca dos 10 mandamentos. E na quarta-feira passada, o pastor Gideon Júnior ele falou sobre o terceiro mandamento. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E hoje nós vamos introduzir o quarto mandamento. Será uma introdução. Na próxima quarta-feira, o pastor Gideon Júnior também continuará falando sobre o quarto mandamento. Então, nós vamos ler a partir do versículo 8 do capítulo 20 do livro do Êxodo. Êxodo 20, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Trabalharás 6 dias, e neles realizarás todos os teus serviços. Contudo, o 7º dia da semana é o sábado, consagrado ao Senhor teu Deus. Não farás neste dia nenhum serviço, nem tu, nem teus filhos, nem tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que estiver morando em tuas cidades. Porquanto em 6 dias eu, o Senhor, fiz os céus e a terra, o mar e tudo o que há neles. Mas no 7º dia descansei. Foi por este motivo que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Glória a Deus. Queridos, nós estamos agora no quarto mandamento, e o quarto mandamento, ele é exatamente acerca da guarda do sábado. É interessante nós observarmos, a palavra sábado, ela vem do hebraico e ela significa cessar o trabalho, descansar, repouso após a realização de uma tarefa, após um período de realização. Isso é que significa a palavra sábado. E na Bíblia nós encontramos o sábado, pelo menos 3 tipos diferentes de sábado, né, para a gente poder, nessa noite, conversar com os irmãos. O sábado aqui descrito na lei, quando Moisés recebe a lei do Senhor acerca do sábado, lá no Monte Sinai, não é a primeira vez que a palavra sábado ela aparece nas Escrituras. Nós vamos ver que antes disso aqui, antes deste momento aqui no Sinai, Deus já havia falado com Israel e Deus já havia dado a Israel este mandamento da guarda do sábado. Mas antes nós queremos ver o sábado pessoal de Deus, onde tudo começou. Tudo começa lá no Jardim do Éden. Lá quando Deus criou todas as coisas. Quando Deus, no início, estava criando tudo. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo de número 2. Desculpe, é o capítulo de número 3. Não, desculpe, é 2 mesmo. Capítulo 2, versículo 1 do livro do Gênesis. Olha o que diz o capítulo 2, versículo 1. Assim foram concluídos o céu e a terra com todos os seus exércitos. Versículo 2. No 7º dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia, descansou de todo o trabalho que havia realizado. Então o Senhor Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porquanto nele descansou de todas as obras que havia realizado. Então veja que o primeiro sábado foi estabelecido pelo próprio Deus. Os dias da criação foram criados pelo próprio Deus. Deus criou todos os dias da semana. No primeiro dia, Deus
promove a criação, no segundo dia Deus promove a criação, até o sexto dia. No sétimo dia, Deus então resolve descansar de sua obra. E quando a Bíblia fala que Deus descansou, não significa que Deus estava cansado por haver trabalhado muito durante aquele período de 6 dias, não é isso. Porque o profeta Isaías, lá no capítulo 40, no versículo 28, ele diz que o nosso Deus, o Deus criador dos céus e da terra, ele não se cansa e ele não se fadiga. Então Deus não estava cansado. E também não significa dizer que aqui Deus também não tinha mais nada para fazer. Acabou, fiz tudo que eu tinha para fazer, agora eu posso descansar, porque eu não tenho mais nada para fazer. Não é isso. O próprio Jesus, quando ele se refere ao Pai, ele diz, meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Porque Deus sustenta todas as coisas. Depois de haver criado tudo, Deus agora tem o trabalho de sustentar todas as coisas que Ele mesmo criou. E essa expressão, Deus descansou, é exatamente o significado do hebraico do sábado. Significa cessar o trabalho, o repouso depois de uma grande realização, de um período de grande realização. Então Deus parou, cessou o seu trabalho, porque ele olhou e viu que tudo estava pronto e tudo era muito bom. Tudo era muito bom. E Deus resolveu então santificar esse dia. Deus olha para esse dia e diz, eu santifico esse dia, eu separo esse dia para mim. Deus abençoou o sétimo dia. Há algumas peculiaridades do sétimo dia, não é, que não enxergamos nos outros dias. E a primeira delas é que, quando você lê acerca do primeiro dia, o primeiro dia Deus criou, aí houve tarde e manhã, o primeiro dia. Segundo dia, Deus também realiza a sua criação, houve tarde e manhã, o segundo dia. E assim sucessivamente, até o sexto dia. O final aí do capítulo 1, versículo 31, ele diz assim, então Deus completou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã, este foi o sexto dia. Mas quando você chega no sétimo dia, não há a expressão tarde e manhã. Nós não encontramos a expressão houve tarde e manhã no sétimo dia. E alguns teólogos olham para isso, para a ausência dessa expressão, e eles interpretam que a ausência dessa expressão, ela traz a realidade deste dia, do que ele de fato representa. Aqui, Deus não estava criando um descanso provisório. Deus estava criando um descanso que é eterno. Um descanso eterno. Agostinho de Hipona, grande teólogo lá do século XVIII, ele diz assim, Deus abençoou e santificou o sétimo dia para ser um repouso contínuo e não provisório ao homem na dispensação da inocência. Mas devido ao pecado, devido à concepção do pecado, esse descanso foi suspenso. Mas vindo o Messias, o tão esperado repouso será restaurado no milênio, pois somente o Cristo será capaz de eliminar a grande barreira do pecado que nos impede de alcançar o nosso verdadeiro descanso, que é a vida eterna. Então, muitos teólogos olham para esse dia de descanso e dizem, aqui Deus não estava estabelecendo um descanso provisório, Deus estava estabelecendo o seu descanso, o descanso eterno, o descanso eterno. Então Deus olha para esse dia e Deus separa, Deus abençoa esse dia. E depois de abençoar, Deus consagra esse dia para os seus propósitos. Deus tinha propósito com esse dia. Deus tinha propósito com o sábado. E o pecado, de fato, veio e interrompeu esse descanso, porque o homem que vivia ali na dispensação da inocência, desfrutando da paz de Deus, da paz com Deus, de toda aquela harmonia que era o Jardim do Éden, não lhe faltava nada, tinha a bênção de Deus, tinha tudo ali que ele precisava, vivia num momento de paz e harmonia que só desfrutaremos na eternidade com o Senhor. Mas o pecado veio e interrompeu esse momento.
Mas Deus tinha os seus planos, e no plano de Deus, Jesus Cristo viria como veio, morreria pelos pecados do homem como morreu, para garantir ao homem o retorno a esse descanso eterno. A este descanso eterno. Veja que o sábado de Deus, ele não é apenas um dia santificado no calendário humano, mas ele é um estado de paz, é um estado de tranquilidade, é um estado de absoluta felicidade na presença de Deus. Era assim que Adão e Eva viviam no paraíso, descansando na presença do Senhor. Mas o pecado interrompe isso. Aí nós vemos que Deus chama um povo, Deus separa este povo para um propósito, né? E o sábado está incluso nesse propósito de Deus para este povo. O sábado está incluso no propósito de Deus para este povo. E Deus, então, apresenta o sábado para a nação de Israel. Quando a gente abre a Bíblia lá no capítulo 16 do livro do Êxodo, nós vemos a primeira manifestação, a primeira vez que aparece a palavra sábado na Bíblia, capítulo de número 16 do livro do Êxodo. E é um momento bem interessante, porque o povo tinha acabado de sair do Egito, da escravidão no Egito, né? Eles tinham passado pelas terras de Mara, e em Mara as águas eram amargas, teve toda aquela confusão das águas amargas. Moisés ora a Deus, Deus pede para que Moisés jogue aqueles ramos nas águas, e as águas tornam-se águas potáveis, e o povo pode beber. E quando eles saem da região de Mara, eles vão para Elim. Em Elim, eles encontram aquelas fontes. São 12 fontes de água e 70 palmeiras. E eles se acampam ali perto daquelas fontes de água, daquelas palmeiras. Depois eles partem de Elim e vão para o deserto de Sim. Então eles estão indo na direção do Sinai. O deserto de Sim fica entre Eli e o Sinai. E eles estavam acampados ali. E nesse momento houve uma confusão, porque o povo estava querendo comer carne, não tinha carne, eles não queriam sacrificar os seus animais e reclamam para Moisés. Deus então manda as codornas. Mas Deus também diz, olha, eu vou mandar as codornas, mas eu também vou mandar algo especial para vocês todos os dias pela manhã. E aquele povo foi dormir, e quando acordou no outro dia, tinha todo o sereno da noite, toda a neve do frio da noite. E quando a neve baixou, eles viram que estava ali algo parecido com grãos, e eles não entendiam o que era. E eles perguntaram, o que é isso? Daí o nome maná. Maná significa exatamente isso. O que é isso? Né? E Moisés responde, este é o pão que o Senhor vosso Deus vos dá. Deixa eu ler isso aqui, só para ficar mais claro. Está no capítulo 16, eu estou aberto em outro capítulo. Se você quiser acompanhar, capítulo 16, no versículo 15 do livro do Êxodo. O versículo 15 diz, assim que os israelitas observaram tudo aquilo, começaram a questionar uns com os outros, que é isso? Pois não sabiam de que se tratava aquela coisa sobre o chão. Explicou Moisés, isso é o pão que o Senhor vosso Deus vos dá por alimento. Então Deus disse, olha, todos os dias, quando vocês acordarem, vai ter pão para vocês. Todos os dias, quando vocês acordarem, vai ter alimento para vocês. E vocês vão todos os dias pegar a porção diária desse alimento. Vocês vão recolher esse alimento e vão prepará-lo para que vocês se alimentem todos os dias dele. Não guardem para o dia seguinte, era a ordem do Senhor. Não guardem para o dia seguinte. Deus estava testando o povo. Deus estava colocando o povo à prova. Isso aí, lá em Deuteronômio, no capítulo 8, fica muito claro. Moisés explicando isso. Deus estava colocando o povo à prova. E Deus diz, olha, quero ver se vocês realmente vão me obedecer. A ordem é muito simples. Não guarde para outro dia. Você acredita que teve gente que pegou o maná e guardou para outro dia? O que aconteceu? Cheio de bicho. Ficou mofado, encheu de bicho, apodreceu. Aí tiveram que jogar fora. Mas no outro dia, tinha pão fresquinho, tinha maná fresquinho para eles. Mas Deus disse, olha, quando for na sexta-feira, aí você pega a porção dobrada. Sabe por quê? Porque no sábado eu não quero que vocês trabalhem. O sábado agora vocês vão reservar para mim.
Vocês vão pegar a porção dobrada na sexta-feira desse alimento e vocês vão cozinhar ou vocês vão assar, do jeito que vocês quiserem, e vocês vão guardar para o sábado. Vão comer na sexta-feira e vão guardar para o sábado. Agora, quando eles guardavam da sexta para o sábado, aí não ia estragar, porque o Senhor estava mandando que eles fizessem dessa forma. E aqui Deus começa a estabelecer o sábado. Veja, a partir do versículo 23, diz que lhes esclareceu: eis que ordenou o Senhor, amanhã é o dia do repouso sagrado, o sábado consagrado ao Senhor. Os que quiserdes assar esse alimento no forno, assai. Os que desejarem cozer com água, cozei-o. Mas tudo o que sobrar, separai e guardai-o para amanhã do sábado. E assim procederam, guardando o alimento colhido até a manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, e nem criou qualquer bicho. Então ordenou-lhe Moisés: comei-o hoje, porque este é o dia do sábado do Senhor, e portanto não achareis o alimento depositado sobre o solo do campo. 6 dias o recolherás, mas no 7º dia é o sábado, não encontrareis no chão. Mesmo assim, no 7º dia, saíram alguns do povo para colhê-lo, porém, de fato, não acharam. Versículo 28. Então admoestou o Senhor a Moisés: até quando recusareis obedecer aos meus mandamentos e às minhas leis? Vede que o Eterno vos deu o sábado, por isso vos dará no 6º dia pão por 2 dias. Cada pessoa fique onde está. Ninguém deve sair de sua habitação no 7º dia. Então o povo descansou no 7º dia. Então veja que Deus, ele estabeleceu o sábado para o povo bem antes da lei do Sinai. E o propósito de Deus era que aquele povo descansasse. Aquele povo estava saindo do Egito e eles estiveram num período de 400 anos como escravos no Egito. Eles não sabiam o que era descanso. Eles eram escravos, eles trabalhavam no Egito dia e noite. E agora Deus os liberta do Egito, Deus os tira da escravidão. E quando Deus os tira da escravidão, Deus oferece àquele povo um dia de descanso. Deus diz: olha, vocês não vão fazer nada. Esse é o dia para vocês descansarem. Esse é o dia para vocês descansarem. Porque Deus queria que aquele povo entendesse que somente nele eles encontrariam descanso. Somente no Senhor eles encontrariam descanso. Somente o Senhor poderia proporcionar a eles descanso. Era isso que Deus queria que eles entendessem. E daí Deus estabelece o sábado. Deus estabelece o sábado agora como uma ordenança para que esse povo guardasse, para que esse povo cumprisse. É interessante observarmos que, quando chega aqui no momento do Sinai, e Deus traz o sábado novamente aqui na lei, a partir de agora, o sábado se torna um estatuto perpétuo para a nação de Israel. Agora, o sábado está incluso na lei. O sábado agora deve ser cumprido como uma lei estabelecida pelo Senhor ali no Sinai. E a orientação era para que eles guardassem o sábado, exatamente por quê? Porque o Senhor criou o mundo em 6 dias. Quando você lê o capítulo 20, onde nós lemos aqui a partir do versículo 8, o Senhor diz: lembra-te do sábado e vai e guarda-o. Você vai trabalhar 6 dias, mas no 7º dia você vai descansar. E lá no versículo 11 ele vem dizendo a razão, e ele diz: porquanto em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, mas no 7º dia descansei. Foi por esse motivo que santifiquei o 7º dia. Então Deus aqui diz: olha, vocês vão guardar o 7º dia porque eu santifiquei esse dia. Eu santifiquei porque eu criei todas as coisas em 6 dias e no 7º dia descansei. Sabe qual era o propósito de Deus com o sábado aqui? Além do descanso, Deus tinha o propósito de ensinar a este povo uma adoração verdadeira. Uma adoração verdadeira. Porque esse povo, eles saíram de 400 anos no Egito, ouvindo que o mundo fora criado pelos deuses do Egito. Os povos pagãos daquelas épocas, eles tinham as suas histórias acerca da criação.
E o Egito não era diferente. O Egito tinha a história da criação a seu modo. Eles diziam que foram os seus deuses que criaram o céu, que criaram a terra, que criaram os animais. A cada deus era atribuída uma parte da criação. Nós estudamos aqui os deuses do Egito e como era a adoração, a idolatria no Egito. Mas Deus não queria que seu povo vivesse envolvido com essas coisas. Então, quando Deus estabelece o sábado, Deus diz, olha, esse dia vai vos lembrar, vai trazer à memória de vocês que fui eu quem criei todas as coisas. Quando vos perguntarem, por que vocês guardam o sábado? Eles vão dizer, olha, porque o nosso Deus criou o céu, a terra, o mar, criou tudo que há neles em 6 dias. Aí no 7º dia, nosso Deus descansou. Aí eles vão ter em mente que quem criou todas as coisas não foram os deuses do Egito, conforme eles ouviam antigamente. Quem criou todas as coisas foi Deus. Então Deus, ele traz ao povo uma adoração verdadeira, uma adoração sincera. Deus não queria que eles fizessem ou imitassem as nações pagãs daquela época. Então Deus se mostra generoso porque vai prover o alimento para eles todos os dias, né? com o maná, e também vai prover para eles descanso, mas também Deus está levando este povo a uma adoração sincera e verdadeira a Ele, como verdadeiro Criador de todas as coisas. Verdadeiro Criador de todas as coisas. É interessante que nesse propósito de Deus, com o sábado, Deus, ele não ordenou o sábado para os povos gentios. Deus nunca ordenou que os gentios guardassem o sábado. Deus não deu a ordem de guardar o sábado para toda a humanidade, para todos os povos. Era uma aliança de Deus com Israel. Era um propósito de Deus para a nação de Israel. Isso fica muito claro no capítulo de número 31 do livro do Êxodo. Abra lá, por gentileza. Êxodo 31, a partir do versículo de número 12. Hoje o irmãozinho da água não veio, né? Capítulo 31, versículo 12 diz assim: E falou ainda o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e orienta-os. Observareis de verdade os meus sábados, porque são um sinal entre mim e vós, em vossas gerações, a fim de que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Guardareis, pois, o sábado, porquanto é um dia santo para vós. Quem profanar deverá ser castigado. Deverá ser castigado com morte. Todo o que realizar neste dia algum trabalho será exterminado no meio de seu povo. Durante 6 dias se deverá trabalhar. No 7º dia, porém, é o sábado, o tempo do repouso absoluto, em honra e adoração ao Senhor. Todo aquele que trabalhar no dia do sábado deverá ser executado sumariamente. Os filhos de Israel terão de guardar o sábado, eles e todos os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Você viu aqui? Os filhos de Israel deverão guardar o sábado, eles e seus descendentes, como uma aliança perpétua. Ô, minha irmã, muito obrigado. Deus abençoe. Como uma aliança perpétua. Aí o versículo 17: será um sinal de união eterna entre mim e os filhos de Israel. Portanto, eu, o Senhor, fiz os céus e a terra em 6 dias, e no 7º dia não trabalhei, descansei. Veja que Deus aqui é muito claro. Ele diz, olha, é um sinal entre mim e vocês. É uma identificação de vocês comigo. O sábado, ele identificava a nação de Israel com o próprio Deus. Era um sinal de que aquele povo fora separado por Deus para servir a Deus. Uma das características, ou aquilo que
realçava, que demonstrava que Israel era um povo separado para Deus, era o sábado. O sábado demonstrava isso. No sábado, o boi não trabalhava, o servo não trabalhava, o estrangeiro que estava na casa não trabalhava, ninguém trabalhava. Todos descansavam. Era um dia separado para Deus. Eles deveriam glorificar a Deus, adorar a Deus, porque Deus criou todas as coisas, porque Deus chamou todas as coisas à existência um dia, e durante 6 dias ele trabalhou, mas no 7º dia ele descansou. Então veja que o sábado era exatamente esse sinal da separação de Israel como povo de Deus. Era uma identificação da nação de Israel como o povo separado para Deus. E não há evidência nenhuma na Bíblia de que Deus tenha dado o sábado para outra nação ou para outro qualquer povo guardar. Deus tenha dado essa ordem para outros povos. É importante pensar nisso. Né? É importante pensar sobre isso. Veja que o sábado, ele também aparece na Bíblia como uma representação do descanso eterno, ou melhor, do descanso na terra prometida, da entrada do povo na terra prometida. Quando você lê lá em Deuteronômio, no capítulo de número 5, versículo 15, Deus diz assim: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e com braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Então Deus disse: olha, vocês vão guardar o sábado, porque no sábado vocês vão lembrar que um dia vocês foram escravos no Egito. Um dia vocês serviram no Egito, mas o Senhor os tirou de lá. O Senhor, com mão forte, tirou vocês do Egito. Então veja que o sábado tinha toda essa simbologia para a nação de Israel. Era um dia onde os propósitos de Deus se manifestavam para aquela nação. Não era simplesmente para que aquele povo descansasse. Era útil para o descanso, muito útil para o descanso. O povo deveria descansar. O povo que viveu muitos anos na escravidão, agora tem a oportunidade de ter um dia de descanso. Mas mais que isso, revelava os propósitos de Deus para aquele povo. Era para que aquele povo tivesse na memória quem era Deus, quem criou todas as coisas, quem fez todas as coisas, para que eles tivessem uma adoração sincera para com o Senhor, para que eles se lembrassem de que um dia foram escravos, mas o Senhor os libertou. O Senhor os tirou da escravidão. O Senhor lhes concedeu descanso. Deus lhes concedeu descanso. Os hebreus precisavam lembrar-se do quanto sofreram amargamente enquanto eram escravos e prisioneiros, sem direito algum, inclusive a descanso. Mas o Senhor os libertou poderosamente, lhes dando uma vida de descanso e paz. E isso deveria ser celebrado pelo povo através do sábado. Através do sábado. É interessante também nós observarmos, irmãos, que além do sábado semanal, o 7º dia da semana, haviam também os sábados festivos. Os sábados festivos. O que eram os sábados festivos? Nós já estudamos aqui, na revista do trimestre passado, estou até com ela aqui, ela está me servindo também de auxílio para essa palavra nessa noite. Nós estudamos acerca das festas de Israel, das principais festas. Então, durante aquelas festas, a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, a festa do Pentecoste, a festa das trombetas, a festa dos tabernáculos, a festa do Yom Kippur, da purificação. Durante essas festas, os dias principais destas festas eram considerados como sábados. Eram tidos como sábados, porque nestes dias eles também não deveriam realizar nenhuma obra. Todos deveriam guardar esses dias como se sábado fosse. E era assim chamado, eram sábados do Senhor. Esses dias especiais. Abra, por gentileza, Levítico, lá no capítulo de número 23. Então veja que não era somente o sábado semanal.
Além do sábado semanal, tinha esses dias festivos. O capítulo 23 de Levítico, ele fala dessas principais festas em Israel. E é interessante porque, quando você vê aí no capítulo 23, o versículo 7 e 8, quando está falando aí da festa dos pães asmos, né? Festa da Páscoa e dos pães asmos, diz assim o versículo 7. No primeiro tereis santa reunião, falando do primeiro dia. Não fareis nenhuma obra servil. Ou seja, esse primeiro dia da festa, ele é separado para o Senhor. Aí vem o versículo 8. Durante 7 dias apresentareis uma oferta queimada ao Senhor. No 7º dia, dia da Assembleia Sagrada, não empreenderás nenhum tipo de trabalho. O primeiro dia e o 7º dia eram considerados sábados. Isso independente de qual dia da semana ocorresse esse dia da festa. Se esse ano o primeiro dia da festa fosse numa terça-feira, essa terça-feira seria sábado. Aí quarta, quinta, sexta, o sábado seria sábado também. Vai ter 2 sábados? Vai ter 2 sábados. E o 7º dia da festa? Vai ser sábado também. Porque é o dia de descanso, é o dia de glorificar a Deus. Esses dias eram separados assim. Aí você, continuando aí no capítulo 23, você vai encontrar em todas as festas, né? Em todas as festas, esse dia especial separado para o Senhor. Na festa dos tabernáculos, lá no versículo 21, diz: nesse mesmo dia fareis uma convocação. Este será para vós uma assembleia santa. Não fareis nenhum trabalho. É lei perpétua para vós, para vossos descendentes, onde quer que habiteis. Aí você vai lá para a festa das trombetas, versículo 23 e 24. Disse então o Senhor a Moisés: dize também aos filhos de Israel: no 7º mês, o primeiro dia do mês, será para vós dia de repouso solene, memorial anunciado ao toque do shofar, ou seja, ao toque da trombeta, que convocará a reunião do povo em santidade. Aí, a partir do versículo 26, vem a festa do Yom Kippur. E aqui ainda fica mais claro na festa do Yom Kippur. Versículo 28 diz assim: nesse dia não fareis trabalho algum, pois é o dia das expiações, quando se realizará por vós o rito de expiação diante do Senhor. Aí lá no versículo 32, será para vós um dia de repouso solene e completo. Jejuareis, e à tarde do 9º dia do mês, desde a tarde até o pôr do sol do dia seguinte. Cessareis absolutamente o trabalho, celebrando o vosso sábado de descanso. Então veja, esses dias de festas, esses dias principais das festas, eram também considerados como sábado. Eram dias separados para glorificar a Deus, para celebrar ao Senhor. E assim como no sábado, o povo não fazia nenhuma obra, eles não trabalhavam, eles dedicavam o dia ao Senhor. Então, além do sábado semanal, tinham os chamados sábados festivos. E, além do sábado semanal e do sábado festivo, havia ainda o ano sabático. O que era o ano sabático? O ano sabático, Deus ele dá a ordenança para o povo, aqui em Levítico, no capítulo de número 25, e o povo ainda não tinha entrado na terra, o povo ainda não tinha entrado na terra prometida, estava ainda longe de entrar na terra prometida, mas Deus já estava anunciando para o povo. E Deus disse: olha, quando vocês entrarem na terra prometida, vocês vão plantar, vocês vão colher, vocês vão trabalhar a terra, e a terra vai produzir muito, em abundância para vocês. Vocês vão trabalhar a terra, vocês vão plantar, vocês vão colher durante 6 anos. No 7º ano, vocês vão deixar a terra descansar. É o ano sabático. Este ano será dedicado ao Senhor. É o ano de descanso da terra. Deus ele estava chamando a atenção do seu povo para que durante este ano eles não plantassem, eles não colhessem, eles não podassem as suas parreiras, as suas plantações, eles não iam mexer, eles não iam trabalhar na terra. O animal ia descansar, os servos iam descansar, todos iam descansar. Um ano de descanso. Um ano de descanso.
Era o descanso da terra, mas era também o descanso para o povo. Mas e aí? A gente vai ficar um ano inteiro sem plantar e vai comer o quê? Porque se eu não plantar, eu não vou colher, eu não vou comer. Aí eu não planto esse ano, fico o ano todo sem plantar, aí não tenho o que comer, aí no ano que vem eu vou plantar, também não vou ter o que comer, e como é que vai ser? Aquele povo tinha que acreditar na provisão do Senhor. Deus queria ensinar aquele povo a depender dele, a ser completamente dependente do Senhor. Acreditar que Deus proveria todas as coisas. Veja o que diz o capítulo 25 de Levítico. Quando você lê aqui no versículo 3, diz assim: durante 6 anos semeareis o teu campo, durante 6 anos podareis as tuas vinhas e colherás os produtos dela. Mas no 7º ano a terra terá o seu repouso sabático para o Senhor. Não semeareis o teu campo e não podarás as tuas vinhas. Não ceifarás as tuas espigas, que serão reunidas em feixes, e não vidimarás as tuas uvas das vinhas, que não serão podadas. Será para a terra um ano de completo descanso. O próprio sábado da terra vos nutrirá, a ti, ao teu servo, à tua serva, ao teu empregado, ao teu hóspede, enfim, a todos aqueles que vivem em tua propriedade. Também o teu gado, os teus animais da terra, todos os seus produtos servirão de alimento. Então veja, Deus disse, olha, a própria terra vai nutrir vocês. O próprio sábado vai nutrir vocês. Como assim? Isso fica bem claro lá no versículo 19, do mesmo capítulo 25. Veja o que Deus diz. A terra dará o seu fruto, vós comereis com fartura e habitareis em segurança. Versículo 20. Se disserdes que comeremos no 7º ano, se não semeamos e não colhemos os nossos produtos. Versículo 21. O Senhor diz, eu estabeleço a minha bênção no que colheres no 6º ano, de modo que vos garanta produto por 3 anos. Deus disse, eu vou abençoar a colheita do 6º ano. Eu vou pôr a minha bênção nessa colheita. E fica tranquilo, porque eu vou pôr a minha bênção de tal forma que ela vai produzir por 3 anos. No 6º ano, vocês vão produzir para 3 anos. Vocês vão comer no 6º ano, vocês vão comer no 7º ano, vocês vão comer no 8º ano, vocês vão estar plantando, até o 9º ano vocês ainda vão ter comida. Restava agora aquele povo somente confiar na provisão de Deus. Acreditar que Deus iria prover, Deus iria sustentá-los, Deus estaria com eles. Eles teriam que confiar no Senhor. Que o Senhor iria prover o pão de cada dia para eles. Então, o sábado, irmãos, para a nação de Israel, tinha todas essas implicações. Não era apenas o 7º dia. Tinha os sábados festivos, mas tinha também o ano sabático, que era esse momento especial aí, que Deus estabeleceu para que a terra descansasse. Aqui, quando Deus estabelece o sábado como lei, no capítulo de número 4, ou melhor, no capítulo 20, a partir do versículo 8 do livro do Êxodo, Deus está exatamente trazendo ao povo uma forma sincera de adoração, uma forma sincera de glorificação. Mas quando Deus dá o sábado, Deus estava também anunciando tudo aquilo que Ele tinha como propósito para a humanidade no futuro. Porque o sábado, irmão, ele se cumpre em Jesus Cristo. O sábado, no Novo Testamento, ele se cumpre em Jesus. E quem diz isso? A Bíblia. Abra, por gentileza, Colossenses. A carta de Paulo aos Colossenses. No capítulo 2, versículos de número 16 e 17. Colossenses 2, 16 e 17. É um texto bem conhecido, mas é fundamental para nós nessa noite. Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Diz assim,
Porquanto ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração de luas novas ou dos dias de sábado. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Então Paulo está dizendo, tudo aquilo ali, tudo aquilo, todo sábado, as festas, tudo aquilo apontava para o que Cristo realizaria. Tudo aquilo era a sombra do que Cristo faria. Quando Cristo veio, a realidade se manifesta, então não precisamos mais olhar para a sombra. Agora não precisamos mais olhar para o passado, porque isso agora é sombra. Ficou no passado. A realidade se manifestou em Cristo. Assim como Israel deveria celebrar a sua libertação do cativeiro no Egito, pela mão do Senhor, e o Senhor que lhes deu descanso ao retirá-lo da escravidão, assim também nós, um dia escravos do pecado, vendidos ao pecado, fomos libertos pelo sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. E agora nós temos descanso nele. Foi o próprio Jesus quem disse, Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, é um texto bastante conhecido. Jesus diz assim, olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para vossas almas. Então Jesus veio trazer o descanso. O sábado ele representa exatamente esse descanso que foi trazido por Jesus, libertando o homem do domínio do pecado, da escravidão do pecado. Cristo nos trouxe descanso. Cristo nos trouxe paz, alívio ao coração. E é isso que o apóstolo Paulo diz. O sábado ele se cumpre em Jesus. Tudo isso era ilustração do que Cristo um dia realizaria. O descanso do sétimo dia, ele representa exatamente esse descanso em Cristo por meio da salvação. Por meio da salvação. Um dia o Senhor nos salvou e um dia o Senhor nos trouxe a esse descanso. Mas não fica só por aí. Não fica só por aí. Esse descanso ele se cumpre aqui em parte. Em parte. Há um descanso ainda muito maior para nós, preparado na eternidade. O escritor aos Hebreus, ele é muito claro, e ele traz isso de uma forma muito clara. Eu queria que você lesse também comigo esse texto. Hebreus, no capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Deixa eu só achar Hebreus aqui, achei. Aqui no capítulo 4, o escritor aos Hebreus ele diz assim, portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que alguns de vós pareça ter falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Falando de Israel no deserto. Porquanto somos nós, os que temos crido, que entramos no descanso, conforme Deus declarou. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Muito embora suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então ele diz, olha, quando Deus fala do seu descanso, o povo de Israel foi rebelde e acabou por não entrar no descanso que Deus tinha preparado para eles. Mas nós, quando cremos em Cristo, nós entramos neste descanso. Nós passamos a fazer parte desse descanso de Deus. E ele continua, versículo 4. Pois em certa passagem, ele se referiu ao sétimo dia nesses termos. No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que realizara. E novamente, no texto citado há pouco, confirma, jamais entrarão no meu descanso. Portanto, considerando que ainda faltam alguns para entrar,
e aqueles a quem antes fora pregado as boas novas não ingressaram por causa da desobediência, determina Deus uma nova oportunidade e a chama de hoje, ao declarar, muito tempo depois, por intermédio de Davi, e conforme o que já fora proclamado antes, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes tivesse oferecido descanso, Deus não teria feito essa declaração posteriormente a respeito de outro dia. Versículo 9. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Glória a Deus. Glória a Jesus. Há um descanso eterno preparado para nós na glória. Há um descanso eterno preparado para nós. É o descanso de Deus. É o descanso eterno de Deus. Aquilo que Ele estabeleceu lá no Éden, depois de ter criado tudo, Deus descansou. E Ele vai nos trazer de volta. Trazer de volta o homem a esse descanso. E Ele faz isso através de Jesus Cristo. Quando você lê Apocalipse, lá no capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Versículo de número 13. Diz assim: Então ouvi uma grande voz que ordenava: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas lutas e trabalhos, porquanto as suas obras os acompanham. É por isso que a Bíblia diz que a morte do justo ela é preciosa aos olhos do Senhor. É o momento em que entramos para o descanso eterno que Deus preparou para nós. O profeta, ele diz: levantai-vos e andai, porque não é aqui o lugar do vosso descanso. Não é aqui. Aqui é guerra, aqui é luta, aqui é problema. Descanso é lá no céu, é na eternidade com o Senhor. Amém? Então, meus irmãos, esta é só a primeira parte do estudo sobre o sábado. É só uma introdução para que nós possamos entender o que realmente ele representava para a nação de Israel. O que Deus queria? Qual era o propósito de Deus com o sábado para Israel? Né? E no Novo Testamento, como é que era? Ele se cumpre em Jesus Cristo. Na próxima quarta-feira, não falte. Nós vamos continuar. O pastor Gideon Júnior vai dar continuidade a esse assunto, vai trazer mais informações acerca do sábado nas Escrituras. E nós vamos crescendo em graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Curve sua cabeça, mesmo assentados. Deus Santo, Deus de amor e graça, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que veio a nós nessa noite. Muito obrigado, Senhor, porque em Jesus Cristo nós temos o nosso sábado, o nosso descanso. Porque um dia Cristo veio e trouxe a nós descanso, refrigério para a nossa alma, nos salvando, nos libertando do pecado, nos libertando da escravidão do pecado, nos trazendo ao descanso. Muito obrigado, Senhor, porque no nosso coração há uma viva esperança, Senhor, que um dia estaremos para sempre contigo no teu descanso eterno. Um dia nós entraremos, não por mérito nosso, Senhor, mas porque o Senhor é rico em misericórdia e pelo teu muito amor com que o Senhor nos amou, o Senhor nos enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, para nos garantir a entrada nesse descanso eterno. Ajude-nos a permanecermos firmes, obedientes à tua palavra, Senhor, servindo a Ti em obediência, para que possamos, ó Deus, entrar nesse descanso eterno preparado para nós. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém.